Olá, boa tarde. No Meu Paraná de hoje você vai conhecer um pedaço de natureza intocada que está escondida no noroeste do estado. As últimas araucárias da região, que já foi tomada por florestas de pinheiros. Cachoeiras praticamente desconhecidas até pelos moradores da região. E a lagoa, que tem muita história para contar. Uma paisagem formada há mais de 13 mil anos que se mantém preservada até hoje. Cianorte, a capital do vestuário, também poderia ser conhecida como a Cidade Verde. É aqui que fica um dos maiores parques florestais urbanos do país. São 423 hectares de mata dentro da cidade. Mas o que hoje é apenas um cinturão verde já vestiu toda a região. Foi no início da década de 1950 que a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná começou a desmatar e a colonizar o noroeste. O seu João e a Dona Maria foram dois dos primeiros desbravadores. Ele veio a trabalho pela empresa e se lembra de um tempo em que tudo por aqui começou a mudar. Você descia Ipirangas, onde está a prefeitura hoje, era tudo mato. Em volta tudo era mato. Ela abriu primeiro a zona rural, vendeu uns determinados lotes e já logo em seguida abriu a cidade, né? A cidade abriu 4 quarteirões no centro da cidade e ali foi expandindo, né? Dessa paisagem lá no início da colonização, até este cenário, nos dias de hoje, se passaram um pouco mais de 6 décadas. A região noroeste se desenvolveu com indústrias e também a agricultura. Mas em alguns pontos a natureza se mantém preservada há séculos e até há milênios. A araucária é o símbolo do Paraná. Por aqui é raridade. Mas esta reserva de 81 hectares é uma prova de que a espécie já foi predominante nessa região. Estamos entre Cianorte e Tuneiras do Oeste, em uma área de preservação da Companhia Melhoramentos. Essa nossa região, ela era ocupada inicialmente por um deserto. Depois ela foi ocupada por uma vegetação de cerrado. Com a mudança climática nos últimos milhares de anos, uma parte a floresta de araucária cresceu, a outra parte a floresta atlântica foi ocupando e o cerrado foi saindo de cena. Existe a presença desses 3 biomas na nossa região. Essa parte aqui de araucária é um relicto, ela está em recuo. Um estudo da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que o Paraná foi o 3º estado do país que mais desmatou a Mata Atlântica em 2015 e 2016. E o maior problema está justamente na região das araucárias, espécie ameaçada de extinção. No noroeste, pouquíssimas e centenárias árvores sobreviveram à agricultura e ao próprio tempo. Essa árvore aqui, você acredita que tem há quantos anos, mais ou menos? Então, pela dimensão dela, eu acredito que ela chega a 350 anos. E é uma das mais novas dessa floresta. Existem árvores aí no meio mais antigas do que essa. Existem algumas mais jovens, mas ela não está mais em processo de regeneração. Mas nós estamos em busca de um resquício de tempos bem mais antigos. Para ser exato, 11.200 anos antes de Cristo. Segundo estudos, foi na era glacial que se formou uma lagoa, até hoje mantida praticamente intacta. A chamada Lagoa Azul fica nessa propriedade de mais de 8.000 hectares, quase toda de plantação de cana. Pelo caminho, lagoas de mais fácil acesso servem como uma pequena prévia do que vamos encontrar. Deutério, embora aqui o acesso seja mais fácil, é mais difícil pesquisar, encontrar algum resquício histórico, né? Se tem algum local onde se pode pesquisar resquícios, relictos, algum sinal da vegetação antiga, seria no fundo daquela lagoa, porque ela está inteiramente preservada e ela tem
o material que cai e se deposita no fundo, ele forma um material que muitas vezes não se decompõe. Antes de chegar à lagoa, mais uma parada por um local bastante preservado aqui da nossa região, esse no município de Santo Tomé. Pelo caminho, várias pegadas de animais, a gente vê pegada de anta e já vimos também pelo caminho pegadas de onça. E o som ambiente é esse que você também está escutando, uma cachoeira que fica aqui na propriedade. E é ela que a gente vai conhecer agora. Vamos lá. A mata fechada mostra que pouca gente já passou por aqui. Alguns minutos de caminhada e os olhos passam a ver o que o barulho anunciava. O encontro dos rios Ivaí e São Tomé proporciona beleza e paz. Um local onde vivem muitas espécies de animais e os seres humanos são exceção. Nossa equipe agora vai em busca de uma lagoa que existe há mais de 13 mil anos e guarda a história do que aconteceu na região com o passar do tempo. No imenso verde das plantações, um pequeno respiro da natureza crua. É nessa propriedade particular que se esconde a paisagem mais histórica de que se tem registro no noroeste do Paraná. A fazenda tem 8.000 hectares e fica entre os municípios de Jussara e São Tomé, bem próximo a Cianorte. Percorremos alguns quilômetros em meio ao canavial e temos de descer do carro para começar mais uma caminhada. Aqui eu cheguei a mais ou menos 70 metros de onde antes era a borda da Lagoa Azul. Agora, como a gente pode ver, ela se espalhou bastante, principalmente por causa da chuva desses últimos anos. Aqui é praticamente o limite do nosso acesso à lagoa por terra. É claro, por causa da água e também por causa da mata, que é fechada, o local é totalmente preservado. Mesmo assim, a gente vai tentar chegar um pouquinho mais perto dessa paisagem histórica aqui da nossa região. Vamos lá. Vamos levando com a gente as marcas da trilha, que são compensadas pelas cenas que presenciamos. Pois é, daqui em diante já é um pouco arriscado passar. Você viu que a inundação deixou o local bastante pantanoso e o cenário é esse aqui, a água bem verdinha e as árvores completamente secas. Só mesmo aí de cima você vai entender por que essa lagoa de mais de 13 mil anos foi apelidada de Lagoa Azul. São 200 metros de extensão e 5 de profundidade, mas com uma história que vai bem mais fundo. Uma pesquisa realizada entre 2006 e 2008 revelou que a lagoa foi formada na era glacial. O estudo é dessa paleontologista da USP, a Universidade de São Paulo. Ela coletou no fundo da lagoa os chamados palinomorfos. O que são palinomorfos, né? Palinomorfos são grãos de pólens, né? Esporos de briófitas e pteridófitas, algas e restos orgânicos que forem depositados e preservados no fundo dessa lagoa. Então é isso que nós fazemos, nós analisamos esses palinomorfos e com resultados no que aparece, no que é analisado, nós fazemos inferências paleoclimáticas, porque nós teremos toda uma composição de uma paisagem, de uma vegetação que recebe uma influência muito grande das condições climáticas daquele local, daquele determinado tempo. Quem não se lembra do filme A Lagoa Azul, um clássico do cinema? Pois bem, a lagoa da região noroeste também é uma ótima contadora de histórias. É que ela preserva tudo o que recebeu durante milhares de anos. A cientista pôde avaliar, por exemplo, a evolução da paisagem, a começar por 2.000 anos após a formação da lagoa.
Há 11.200 anos nós tínhamos um ambiente formado por campos, né, campos abertos e matas de galeria ao longo das bacias hidrográficas. E para nossa surpresa, essa mata de galeria era formada principalmente por floresta de araucária. Nós tínhamos floresta de araucária compondo aí as matas de galeria nessa região. E foi no estudo que ela descobriu o clima de cada época. Tendia a ser um clima mais frio e, por consequência, um pouquinho mais seco. Depois de 4.200 anos, a gente percebe que tem um volume d'água muito maior sendo acumulado nessa lagoa. Os sedimentos ficam bem mais finos, também extremamente orgânicos, né? Então isso indica que nós temos aumento aí da temperatura. Foi uma mudança bem mais recente no clima que fez a lagoa se espalhar e que pode mudar o cenário ainda mais. A tendência é subir se permanecer esse nível de precipitação pluviométrica nos últimos 3 anos, que praticamente dobrou a quantidade de chuva. Não é nenhum tipo de ação do homem que tem contribuído para esse cenário que a gente está vendo? Não, é um fenômeno estritamente natural. É uma variação climática temporária que não se sabe de quanto em quanto tempo acontece isso, né? Mas tem ocorrido nos últimos 3 anos. Por enquanto, a Lagoa Azul continua com o poder de impressionar e surpreender. O Anderson é professor de fotografia e encontrou, por acaso, um prato cheio para praticar. Pela internet mesmo, procurei um mapa de satélite, vi aquela manchinha azul no meio aqui dessa vastidão toda, fiz um mapa e fui atrás, procurando. Demorou para encontrar? Demorou. A gente saiu no domingo de manhã. Eu devo ter demorado umas 4 horas, que eu vim por outros caminhos, né? Não por esse caminho agora mais prático que eu encontrei, mas foram umas 4 horas de estrada até que encontrasse esse lugar. Mas então, como entender esse pontinho azul no mapa rodeado por tanto verde? A explicação vem do céu. A água em si, quando ela está parada, nós podemos até verificar em algum lugar, ela é limpa, cristalina, né? É a cor da água. Logicamente, quando reflete o céu azul, ela fica com aquele tom azulado nas fotografias, principalmente. A beleza do lugar também inspirou o Anderson a registrar a Lagoa do Alto. Com a ajuda do drone, o professor fez estas imagens que nos dão a dimensão da importância deste lugar para o noroeste do Paraná. Como se não bastasse a paisagem, o local tem uma fauna rica, uma grande diversidade de aves e mamíferos. Tem muita coisa, não só os animais, né, não só a vegetação, mas assim, você pode sentir aqui, no momento em que a gente está aqui, você sente alguma coisa gostosa, né, uma sensação legal de você estar no meio dessa vegetação, dessa paisagem toda. E é rico na fauna também, você já conseguiu fotografar sim. muitos animais, aves aqui, Sim, né? Recentemente consegui capivara, consegui uma da família da garça, a gente tem muito pato, a gente vê rastro de onça, rastro de anta, rastro de jaguatirica, tem muita coisa por aqui. A lagoa que registra o passar do tempo agora serve para quem gosta de registrar a natureza. E certamente ainda tem muita história para contar. Fiquei emocionado, viu? Na verdade, emocionado com a imagem de ter uma imensidão dessa, tão próxima da gente, tão próxima aqui do município, né? Tá aqui, escondida, perdida já há tanto tempo. O programa de hoje termina aqui. A gente se despede com as imagens enviadas por telespectadores de todo o estado pelo aplicativo Você na RPC. E você também pode mandar a sua foto daquele cantinho predileto aqui no Paraná. Um ótimo fim de semana e até mais!